Vamos abrir a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 a seguir. Indo eles, no caso Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, foi arrebatado, num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda, ou à beira, do rio Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e passou. Até aqui. Quero falar sobre a pergunta deixada pelo sucessor de Elias, do Eliseu. Elias havia sido tomado dentre os homens, arrebatado aos céus, e Eliseu sente esse impacto da perda do seu mestre, do seu professor, do seu pai espiritual. E Eliseu sabia que Deus tinha feito muitas coisas através da vida de Elias. Elias legitimamente era um representante, um enviado de Deus para a nação de Israel. E através da vida de Elias, Deus havia manifestado seu poder de maneira tremenda. Mas agora Elias não está mais presente. Elias é sacado da terra, do convívio dos homens, e Eliseu, de certa forma, um jovem inexperiente e aturdido com aquela grande visão que ele tem, que foi realmente algo maravilhoso que ele percebe, que ele enxerga, e ele lança uma pergunta, ele lança ao ar uma pergunta: onde está o Deus de Elias? A gente obrigatoriamente tem que convir que essa pergunta, ela dá margem a nós pensarmos que no coração de Eliseu paira uma dúvida, um questionamento, né? Será que pelo fato de Elias ter sido tirado deste mundo, será que Deus também havia se ausentado, né? A sua manifestação, o seu agir? Será que pelo fato do grande servo de Deus, Elias, não está mais junto dos homens, será que Deus também não mais se manifestaria, uma vez que Deus manifestava-se através da vida de Elias? E prontamente nós percebemos uma resposta de Deus, ao mesmo tempo muito clara, mas ao mesmo tempo silenciosa, sem que ele tenha falado palavras audíveis a Eliseu. O rio se abre. No exato momento em que ele faz esse questionamento, onde está o Deus de Elias? Será que o Deus está aqui ainda com a gente, o Deus de Elias? Então, no meu entendimento, esse silêncio de Deus, mas ao mesmo tempo esse milagre de Deus, torna-se a resposta
para esse questionamento, para essa pergunta de Eliseu. E a resposta, no meu entendimento, foi: Elias não está mais com vocês, mas eu permaneço com vocês. Eu ainda estou com vocês. A gente, quando olha para a história bíblica, a gente vai se deparar com sucessivas repetições de fatos semelhantes como este, de grandes líderes, os quais foram usados poderosamente por Deus, e uma vez deixado este mundo, gera um vazio no coração das pessoas, e as pessoas inconscientemente passam a ter dentro de si esse questionamento, né? Será que Deus permanece? Será que Deus continua? No caso de Elias foram muitos anos, no caso de Moisés, por exemplo, foram muitos anos, foram praticamente 40 anos, onde Deus fez muitas coisas, muitos sinais, muitas maravilhas através da vida de Moisés, que é um outro caso também bem semelhante, né? No momento em que Israel, numa condição muito peculiar de peregrinação, de estar num lugar que não é a sua pátria, de estar ainda zanzando no meio do deserto, né? Debaixo ou sob a autoridade de um líder que intercedia por este povo, que era um povo rebelde, que era um povo que insistia em rebelar-se com Deus, e muita coisa Deus poupou de fazer justamente pela intercessão de Moisés. Agora imagine esse povo, um povo rebelde, né? E que viu tudo aquilo que Deus fez através de Moisés, e agora Moisés é tirado, Moisés também é separado do meio do povo, né? Muito provavelmente deve ter nascido também no coração dessas pessoas o mesmo sentimento, né? E agora? O que vai ser de nós? Não temos mais Moisés, né? Não temos mais. E será que Deus permanecerá? Porque algumas vezes, inclusive, Deus havia demonstrado essa vontade, né? De aniquilar pela rebeldia. Deus revela isso a Moisés: eu vou fulminar esse povo e vou fazer a partir de ti uma nova nação. Agora chega um momento em que Moisés é tirado. Então não é de se duvidar que no coração dessas pessoas parasse essa dúvida: será que Deus vai continuar com a gente? Moisés não está mais. E Deus então se antecipa. Acho eu que até conhecedor desse tipo de sentimento que veio no coração não somente de Israel, mas até mesmo no coração do líder, que agora seria líder Josué, né? Deus se antecipa e traz uma palavra para Josué. No livro de Josué, o primeiro capítulo, a Bíblia diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Então Deus vai falar com Josué. Deus sabe que Josué precisa de uma palavra. Esse povo não estaria abandonado, não seria abandonado pelo fato de um líder ter sido sacado fora. Porque Deus poderia, evidentemente, ter dado ainda mais anos ainda a Moisés. Mas é da decisão de Deus tirar Moisés. Então Deus fala para Josué: Moisés, meu servo, morreu. Anima-te agora, levanta-te, dispõe-te, passa esse rio, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. O versículo 4 diz: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Deus anima Josué e diz: ninguém
poderá te resistir todos os dias da tua vida. Porque, como estive, como fui com Moisés, da mesma forma, assim serei contigo. Não vou te desamparar, nem vou te deixar. Então, Deus, mais uma vez, mostrando que o fato de alguém que é tremendamente usado por Ele, né, e que tem um papel de liderança, e através da vida desta pessoa Deus faz muitas coisas, não é pelo fato dessa pessoa se ausentar que Deus vai deixar um buraco, que Deus vai desamparar, que Deus não vai mais se manifestar, e muito menos que Deus vai se ausentar. Os exemplos, eles prosseguem, nós temos muitos exemplos, mas talvez um dos exemplos que mais se identifique com essa situação é quando Israel estava, segundo o seu entendimento, abandonado por Deus, porque já fazia 7 anos que estava sendo subjugado por uma nação chamados midianitas. Israel sofria por causa dessa opressão dos midianitas, um povo de Deus que foi acostumado a vencer todos os seus inimigos, enquanto estava submisso a Deus e obediente às leis de Deus. Mas todas as vezes que Israel se rebelava contra Deus, Deus manifestava a sua disciplina sobre o povo. E agora é o caso. Passados 7 anos, Israel estava empobrecendo literalmente. Os midianitas vinham, tomavam toda a lavoura, subjugavam Israel, e não havia uma liderança na nação. A nação estava como que abandonada. E aí o anjo de Deus apresenta-se a Gideão. Um homem simples, um homem do povo. E o anjo o saúda de uma forma estranha. E ele, diante da saudação do anjo, ele pergunta para o anjo: o que está acontecendo com a gente? O que nós estamos passando? O que é feito? O que aconteceu dos milagres que os nossos pais a vida toda nos contaram que Deus fez lá atrás? Quando eles estavam presentes e viram todos os sinais de Deus. Ou seja, Gideão estaria perguntando: onde é que está o Deus dos nossos pais? Da mesma forma como Eliseu pergunta: onde está o Deus de Elias? Aqui, no primeiro caso de Eliseu, ele tem uma dúvida, mas no caso de Gideão é praticamente uma certeza que Deus havia se ausentado, que Deus havia nos abandonado. Onde é que está o Deus dos nossos pais? Nós crescemos ouvindo tudo isso a respeito dos feitos de Deus, o Deus dos nossos pais, e onde é que está esse Deus? Por que estamos nessa situação? E a resposta de Deus, ela vem através do anjo, quando o anjo diz: vai nessa tua força, porque eu serei contigo. Israel não tinha, nesse contexto, não tinha uma liderança, não tinha alguém que pudesse realmente estar à frente. Mas Deus sempre esteve, muito embora presente, muito embora aparentasse que não, pelas circunstâncias adversas, Deus está dizendo: olha, eu estou aqui, eu vi tudo, eu estou aqui, permiti isso para o bem de Israel, para que Israel aprenda, mas eu estou aqui e eu vou ser com você agora. Você agora vai ser, eu sou agora o Deus de Gideão. Eu fui já o Deus de Elias, eu fui o Deus de Eliseu. Eu fui o Deus de Moisés, fui o Deus de Josué, e agora vou ser o Deus de Gideão. Uma coisa interessante que a gente precisa ser advertido é que o fato de uma liderança, o fato de alguém que é muito usado por Deus ser afastado do meio dos homens por uma questão de falecimento ou até mesmo por uma infelicidade em se desviar dos caminhos do Senhor, isso não jamais anulará a ação de Deus. Outra pessoa Deus levantou.
Deus, ele não estabelece propósitos porque ele tem líderes. Ao contrário, Deus levanta líderes porque tem propósitos. Não é o fato, porque muitas vezes nós vamos ser induzidos, a olhar para a liderança, para a pessoa que é usada, para o vaso de Deus, para a ferramenta de Deus, e muitas vezes até idolatrá-lo. E quando ele se ausenta, parece que a gente quer misturar tudo, Deus com a pessoa. Então, se a pessoa não está mais, então Deus provavelmente não está. Deus sempre está. E Deus não aproveita, Deus não, por causa dos homens, vai estabelecer coisas. Não, justamente porque Ele tem um propósito, Ele estabelece as coisas, Ele levanta. Então, liderança é isso. São só ferramentas, são só vasos. A história nos mostra que Deus sempre agiu e sempre agirá através de pessoas, de líderes, de profetas, de apóstolos. Mas são simplesmente pessoas usadas por Deus. Estão à disposição de Deus. O questionamento, esse questionamento do passado, que a gente, ora, tem conhecimento e percebe através do estudo bíblico, esse questionamento levantado por Eliseu, levantado certamente pela geração de Josué, levantado por Gideão, muito provavelmente nós poderemos ouvir nos nossos dias, esse eco, ou o eco desse questionamento passado, do passado, em nossa geração. Da seguinte maneira: onde está o Deus de Paulo? Porque quando eu falo em Moisés, quando eu falo em Elias, quando eu falo nesses profetas, nesses homens de Deus, eu estou falando do povo da antiga aliança. Mas quando eu falo de igreja estabelecida, eu vou me lembrar de Paulo, eu vou me lembrar de Pedro, eu vou me lembrar de Filipe. E talvez no coração de algumas pessoas possa parar essa dúvida, talvez até pelo fato de nós termos nos nossos dias constatado uma deterioração do caráter da igreja. Se é que eu posso falar que tudo que vemos de errado, de ilícito, de imoral, diz respeito a pessoas que efetivamente são da igreja, mas pelo menos são vistos como pessoas da igreja. A igreja que se transformou em supermercado, púlpitos que se transformaram em balcão de negociação, pessoas que se tornaram objetos de disputa do próprio mercado. Tanta coisa a gente tem visto e a gente se volta para o passado e a gente olha para uma igreja pura, a gente olha para uma igreja poderosa, a gente olha para homens de Deus que, além de pregarem e ganharem muitas pessoas para Cristo, pessoas que foram usadas tremendamente por Deus para realizarem coisas tremendas, grandes sinais. Talvez o questionamento de algumas pessoas no nosso tempo é como o questionamento de Gideão: o que é feito dos grandes sinais que nossos pastores nos contam através das suas pregações? Porque evidentemente que a Bíblia é pregada, e muitas vezes quando pregamos a Bíblia, pregamos os feitos, as coisas que aconteceram através de pessoas que foram usadas por Deus. Então, retoricamente, nós poderíamos fazer essa pergunta: aonde está o Deus de Paulo? Aonde está o Deus de Pedro? Aonde está o Deus da igreja que realmente vivia a palavra de Deus?
e vivia o poder de Deus. A história nos diz sempre a mesma coisa. O Deus de Elias se torna o Deus de Eliseu. O Deus de Moisés se torna o Deus de Josué. O Deus dos pais se torna o Deus de Gideão. E o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, pode se tornar o Deus de Maurício, o Deus de Afrânio, o Deus de Fernando. Não é pelo fato de nós estarmos distantes e essas pessoas do passado ausentes do nosso convívio, de que nós não possamos efetivamente constatar que Deus se faz presente através ou no meio da igreja. Mas, para tanto, para nós chegarmos, para nós vislumbrarmos essa realidade de que as pessoas vão, as pessoas são levadas, as pessoas perecem, as pessoas morrem, mas Deus permanece, né? Deus continua, e Deus levanta outras pessoas para mostrar que Ele continua presente. Para tanto, se faz necessário que a gente levante um outro questionamento. Um segundo questionamento que provavelmente nos trará a resposta para o primeiro. O primeiro é: onde está o Deus dos apóstolos? Aonde está o Deus da igreja primitiva? Aonde está o Deus de Paulo? Aonde está o Deus de Pedro? Aonde está o Deus de Estevão? Esse é o primeiro questionamento. Mas o segundo questionamento, que a meu modo de ver também se torna importante, é: aonde estão os Elias de Deus? Não o Deus de Elias. Vamos trocar o questionamento. Aonde estão os Moisés de Deus? Aonde estão os Gideões de Deus? Aonde estão os Paulos de Deus? Eu não ouso dizer que Deus faça essa pergunta, porque Deus efetivamente sabe aonde estão essas pessoas. Eu me refiro a homens que efetivamente busquem Deus. Eu estou me referindo a homens que sejam fiéis a Deus. E seguramente nos nossos dias faltam os fiéis. Homens que sejam submissos a Deus e não submissos a Mamon, mesmo muitas vezes ocupando cargos dentro da igreja. Eu falo de homens tementes a Deus. Aonde estão esses homens? Esses homens que busquem, esses homens fiéis, esses homens submissos à palavra de Deus, esses homens tementes a Deus. Mas acima de tudo, aonde estão os homens íntimos de Deus? Quando eu falo homem e mulher, irmão. Aonde estão essas pessoas comprometidas com Deus? Porque você pode ter certeza que esses homens, que muitas vezes alguém anseia ter sido ou ser, ou usado como, seguramente esses homens de Deus eram homens comprometidos com Deus, eram homens íntimos de Deus, eram homens tementes a Deus, eram homens submissos a Deus, eram homens fiéis a Deus e eram homens que buscavam a Deus. Muito provavelmente no nosso próprio meio, eu digo no meio pastoral, até no meio de liderança, existe essa necessidade desses homens como foram os homens do passado. Homens que deram a sua vida pela causa de Deus. Homens que viveram para Deus. Por isso, a nossa necessidade é de nós realmente estarmos clamando a Deus
para que Deus levante sempre, em cada geração, homens de Deus, mulheres de Deus. Que nós não estejamos ligados de uma maneira nostálgica a homens, a grandes pregadores, como se Deus dependesse dessas pessoas. Deus usou essas pessoas. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda tem os seus propósitos. Deus seguramente quer usar muitas pessoas, mas necessitamos saber se o nosso coração está disponível a isso. Porque não é fácil. Não é fácil ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus. Quando você olha para a história de boa parte deles, você verá que não foi fácil. Existe um preço alto a ser pago. Que Deus nos levante. E quando eu falo sobre vasos, quando eu falo sobre lideranças, quando eu falo sobre servo de Deus, eu não falo exclusivamente sobre pastores, sobre pessoas que estão no topo da hierarquia eclesiástica. Eu falo de pessoas. Eu falo de pessoas. Talvez numa determinada família, onde Deus usava muito alguém, né? O avô, por exemplo, e aquela família perde. Isso é comum, até no âmbito familiar, esse questionamento. Morreu o nosso avô, que era um homem de Deus, tantas coisas a nossa família viu através do nosso avô. E agora, o que vai ser? Levante outro. Que outro se levante, ou que Deus levante outro. Mas muitas vezes nós estamos muito numa atitude de expectativa e não de disponibilidade. É necessário que nós nos disponibilizemos a Deus. Senhor, como Isaías. A nação de Israel necessitava de um profeta. Deus tinha os seus propósitos. Deus tinha os seus recados. Deus iria agir. Mas Deus faz uma pergunta e ele já sabia quem iria servi-lo. Ele disse: quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Mas na realidade, Isaías já foi preparado. Isaías foi tocado por Deus. Você acha que Deus não iria realizar o seu propósito se Isaías recusasse? O fato de nós não vivermos aquela geração do passado não significa que nós não possamos viver o que aquela geração viveu. Nós podemos viver. Muito embora não tenhamos hoje o privilégio de ouvir Paulo, de ouvir Pedro. Mas nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E Deus pode nos usar em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé.